Olá de volta, estudante. E é o seguinte, aqui a gente tem um problema estético e até prático, talvez, que é o seguinte. Se eu chegar aqui e cadastrar 50 lançamentos, né, conforme o tempo vai passando, eu vou cadastrando lançamentos, todos esses lançamentos serão exibidos aqui. Então a gente vai ter uma página que vai começar a rolar até o infinito, né? E não é o propósito dessa página inicial. Então aqui a ideia é que eu possa cadastrar esses lançamentos e olhando aqui o comportamento, né, do meu dinheiro no decorrer do tempo. Porém, eu tenho que ter sim uma forma de poder olhar, né, um histórico de lançamentos e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer com que ele exiba, sei lá, só os últimos 3 lançamentos, talvez aqui, e eu vou criar uma página à parte que vai ser a página do histórico de lançamentos, tá? Então nessa página de histórico ele vai exibir para mim os lançamentos, desde os mais recentes até os mais antigos. Aí sim eu vou poder olhar, tal. Eu vou permitir também que esses lançamentos possam ser removidos por lá, porque basicamente eu vou reutilizar o meu bloco de lançamento. Essa é a ideia do componente, você poder reutilizar o componente. Então eu vou poder remover aqui os 3 últimos, mas também vou poder remover tanto esses 3 últimos quanto os outros lá na página do histórico, perfeito? Vamos começar essa implementação? Para começar essa implementação, a gente tem que instalar aqui um pacote. Então eu vou matar aqui esse terminal, esse server, e aí eu vou instalar um cara chamado View Router, que é basicamente o componente de roteamento de páginas, né, para a gente implementar a paginação no nosso Single Page App com Vue oficial, digamos assim. Só que tem um problema, tá? Se a gente instalar esse cara do jeito que está aqui, a gente vai instalar a versão do View Router que é compatível com o Vue 2. Porém, estamos utilizando aqui nessa série o Vue 3. Então, para não ter problema, a gente vai instalar aqui o pacote @next. Assim como a gente fez com o Vuex, para que você assistiu lá todas aquelas aulas onde a gente aplicou aí o Vuex e o nosso store, né, nosso estado compartilhado. Então, vou dar um Enter aqui e já volto assim que ele terminar essa instalação. Ok, ele instalou. Agora a gente precisa basicamente começar a configurar isso aqui. E antes da gente começar a configurar aqui, a gente precisa dar uma reformada aqui no nosso projeto, tá? Eu vou nem executar o servidor ainda, porque a gente vai fazer aqui uma reforma no projeto. Qual que é a ideia? Nosso componente principal é o componente app, tá? Porém, o que está acontecendo aqui? No app, a gente já carrega esse painel lançamentos e o painel resumo, tá? Então por quê? A gente só tem uma página. Só que agora, qual que é a ideia? Para que o roteamento de páginas funcione, toda essa ideia aqui toda essa parte, ela tem que ir para uma página à parte, que a gente vai chamar de página home, tá? Ou a página inicial. E a gente vai ter basicamente 2 páginas então, a home e a página do histórico de lançamentos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na pasta src, e eu vou criar uma nova pasta chamada Pages. Muitos desenvolvedores Vue, né, eles gostam de criar, ao invés de criar uma pasta chamada Pages, uma pasta chamada Views, né, da camada de Vue, do MVC, tá? Não Vue de visão, né, de camada de Vue, não o Vue.js, perfeito? Mas tanto faz, eu costumo sempre criar pages que já olho, sei que são as minhas páginas. Basicamente, essas páginas serão componentes também. Só que a ideia das páginas, apesar de eu criar elas como componentes Vue, não é que são componentes para serem reutilizados e tudo mais, são realmente componentes que definem páginas. Então aqui nesse pages eu vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar de home.vue, e novamente eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de histórico lançamentos.vue. Ok, então aqui dentro da pasta Pages eu tenho esses 2 camaradas aqui e eu já vou dar uma inicializada neles utilizando aquele atalho, né, que o Vetor nos proporciona. Então Ctrl espaço e Enter. Esse cara aqui eu só vou colocar uma div por enquanto, um H1. Eu vou colocar aqui histórico, ok. Vou botar também aqui um name nele, né, histórico lançamentos, ok. Mesma coisa lá no Home. Então aqui, Ctrl espaço e Enter, lembrando que esse Emmet está disponível se você instalar a extensão Vetor, ok? Bem, aqui no caso eu só vou criar uma div mesmo, porque já eu vou pegar o conteúdo que está no app e jogar para cá, tá? E aqui eu vou jogar um name Home. Perfeito, então já tenho esses 2 componentes. Agora a gente vai lá no App View e a gente vai começar a fazer uma transferência
de coisas que estão aqui para lá. Como eu falei, tudo que está no app agora, né, representa a nossa página inicial, a página home. Então eu vou transferir algumas coisas que estão aqui para lá. O que eu não vou transferir para lá, tá? Algumas definições aqui do CSS, como as fontes, a variável lá, a cor de destaque, a definição do bar e tal, e essas duas classes, entrada e gasto, vão ficar aqui. Agora, essa definição do container, né, ela vai para lá. E, primeiramente, é importante destacar o seguinte, aqui na parte do template, na parte do que é apresentado, renderizado, a marca e o header vão estar presentes nas duas páginas, tá? Então toda essa parte superior não vai ser alterada, não importa a página que você está. Então é importante que essa parte fique aqui no app mesmo, ok? Agora, este cara aqui, eu vou tirar ele daqui, Ctrl X, e vou jogar ele lá pro home, tá? Eu vou até substituir essa div aqui, e vou deixar esse cara aqui, tá? Agora, beleza, por enquanto vai ficar assim. E aí a gente precisa transferir também algumas coisas aqui, por exemplo, esses dois imports vão sair daqui para vir para cá, para o home, né? Não se preocupe, fica vermelho, né? Enquanto a gente não terminar essa migração, não vai dar certo. Eu não tenho mais no app esses dois componentes, tá? Só o mark e o header mesmo. E agora eu vou lá no home e vou colocar aqui a entrada components. E aí eu vou precisar, né, do painel resumo e do painel lançamentos. Ok, então já não ficou vermelho aqui, tá? Vamos agora lá no app, naquela parte que está aqui definição do container, vou recortar daqui e o resto do CSS, da utilização do app, tá ok. E vou transferir ele para cá, perfeito. Agora é o seguinte, tá? O home tá aqui, já tá, por enquanto, tá ok, né? O histórico lançamentos a gente vai fazer depois. E no caso do app aqui, eu preciso só fazer com que o roteamento das páginas funcione, tá? Então aqui eu vou ter que fazer uma configuração, né, antes de definir quais são as páginas, né, desta aplicação. Bem, aqui no painel do projeto, eu vou vir novamente aqui na pasta src e vou criar uma nova pasta chamada routes, que vai definir as rotas, né, de navegação da aplicação, ou seja, a paginação. Dentro desse routes eu vou criar um cara chamado index.js, perfeito? E agora aqui dentro eu vou importar algumas coisas lá do view route, tá? Então eu vou colocar aqui from view router, né? O que eu vou importar daqui? Eu vou importar duas funções, uma chamada create web history, tá? E uma chamada create router. Então, basicamente, um vai permitir com que eu possa ter todo aquele fluxo de navegação, de poder voltar para a página anterior e para a próxima página e tudo mais. E esse aqui vai criar o roteador, né, que é basicamente onde eu vou poder definir quais são as páginas da minha aplicação. E na sequência eu vou importar as minhas duas páginas que eu criei. Então, import home from. Aqui eu estou dentro da pasta routes, né, então eu vou ter que sair dessa pasta para entrar na pasta pages e aqui eu vou pegar o home. Opa, home. Ok? Mesma coisa aqui pro histórico lançamentos. Histórico lançamentos e histórico lançamentos. Ok, então já importei tudo que eu preciso. Vamos definir agora o roteamento da aplicação. Então vou criar antes uma constante chamada routes, que são as minhas rotas. Basicamente esse cara aqui, ele é um array, tá? Então abre e fecha colchetes. Para cada página eu vou criar aqui um objeto de configuração. Vamos fazer o primeiro do home, né? Basicamente aqui a gente passa dois valores, tá? Pelo menos, que é o path, ou seja, qual que é o caminho. Eu vou definir aqui o caminho barra, ou seja, a página inicial vai cair na home. Então quando acessar o servidor da aplicação já cai ali na home. Component é basicamente o meu home. Perfeito. Então aqui eu já defini, né, o roteamento, a navegação para a página inicial. Vou fazer também para a página do histórico. Então novamente, path. Aqui no caso do histórico, o caminho eu vou colocar barra histórico, ou seja, quando alguém colocar lá o endereço da raiz da aplicação barra histórico, vai cair na página do histórico de lançamento. E obviamente o component é o histórico lançamento. Ok, então essas são as rotas de navegação que eu tenho. Vamos agora criar o nosso roteador. Então vou criar aqui uma constante chamada router, que é a que eu vou exportar já já, e eu vou criar lá a função create, vou utilizar, aliás, a função create router que eu importei lá em cima,
E dentro dessa função eu vou passar um objeto que vai receber duas coisas, tá? Então primeiro é o history, o histórico, que eu vou utilizar a função create web history. E eu vou passar aqui as minhas rotas, tá? Basicamente ele tem aqui, né, uma propriedade chamada rotas, então eu podia fazer esse rotas recebe rotas, né? Mas quem entende um pouco de JavaScript sabe que se eu fizer só isso, já tá feito. Agora basicamente é só exportar esse cara aqui. Vai ser a exportação default, vai ser o meu roteador. Ótimo. Então já criei aqui a configuração do meu roteador. Agora a gente precisa ir lá para o main.js e fazer com que a nossa aplicação use esse roteador, assim como a gente fez com o nosso store, né? Então vou aqui, import router from .hosts/index. E eu venho aqui, pode ser antes do store ou depois do store, use router. Pronto, e tá lá, né? Só colocar um ponto e vírgula, pronto, tá já feito aqui, né? A configuração do roteamento. Só que para que a navegação funcione, né? Para que apareça, né, alguma coisa na tela, eu vou ter que ir lá no meu componente principal, que é o app view, e aqui eu vou botar onde que eu quero que esses componentes, essas páginas, né, sejam renderizadas. Basicamente a gente quer que elas apareçam após, né, a marca e o header, tá? Então eu vou colocar aqui, depois do marca e o header, vou pegar uma tag que já é pré-definida aqui no view, chamada router view. E pronto, então no ponto que eu coloco essa tag router view vai ser o ponto onde vai renderizar as páginas, tá? Bem, na teoria tá tudo feito, tudo configurado, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Então finalmente eu vou rodar aqui a minha aplicação, vou ver se vai dar algum erro logo de cara aqui, tá? Deixa eu ver, já deu um problema aqui, falhou, painel lançamento view, ah tá, na hora que eu copiei lá pro home, né? O caminho aqui tá errado, tá? Por quê? Porque o home está dentro da pasta pages, você tem que sair da pages para ir para pasta de componentes. Então aqui eu tenho que colocar ponto barra e aqui também ponto barra. Esse é o mal do Ctrl C, Ctrl V, né? Agora não deu nenhum erro, vamos dar uma olhada lá. Vou carregar aqui e olha lá, tá tudo lá, né? Perfeito. Agora deixa eu colocar aqui barra histórico. Ele me trouxe aqui, ó, a página de histórico. Se eu voltar para a raiz, ele me traz lá a página inicial. Não mudou nada, né? Porque basicamente eu tirei lá do app e joguei aqui para esse cara. Bacana, né? Então já tenho aqui a navegação, só que o usuário não vai ficar toda hora, quero ver o histórico. Vem aqui no barra de endereço, barra histórico. Ah, legal, vi o histórico, agora eu quero ir para a página inicial. Vou lá, apago o histórico da Enter. A gente precisa ter um menu. Bem, a gente pode implementar esse menu de várias formas, mas eu vou fazer uma coisa bem simples, que é o seguinte, eu vou colocar aqui uma opção do histórico de lançamentos, né, um link para ir para a página do histórico, e aqui nesse Julius, né, eu já vou deixar ele como clicável para ir para o link da página inicial. Então toda vez que ele clicar aqui, tá, ele vai ir para a página inicial e aqui ele vai ter a opção para ir para a página de histórico. A gente já tem esse componente de marca, então basicamente é só ir lá implementar essa funcionalidade lá. Eu vou fazer aqui de uma forma que, se o usuário clicar ou na imagem ou aqui nesse texto, no nome da aplicação, ele vá para a página inicial. Para criar esses links, a gente tem duas opções, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui uma tag de link, né, a tag A, eu vou colocar aqui o href para raiz, e aí eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar, né, essa imagem aqui dentro, né, a logo lá do Julius, aqui dentro. E vamos dar uma olhada aqui no seguinte detalhe, tá? Aqui, ó, se eu clico aqui, perceba que ele vai para a página inicial, tá? Mas vocês estão percebendo que está tendo uma recarga inteira da página, né? Ó, pode ver que pisca a tela, né? Não sei se você está conseguindo ver, mas ele está recarregando a página inteira. E tem problema? Tem. Por quê? Basicamente, quando a gente cria a aplicação com Vue, a gente está criando um single page app, um SPA. E uma das graças, né, dos SPAs é que você não tem essas recargas inteiras de páginas, né? Você tem essa possibilidade. Então eu quero que ele carregue só o componente, né, da página, não quero que ele recarregue tudo, perfeito? Então para que essa recarga ocorra de uma forma, desta forma mais bacana, né, e mais econômica, a gente não pode utilizar a tag a tag de link. A gente tem que utilizar a própria tag de navegação que o Vue Router tem, que é uma tag chamada router-link.
link. Então eu coloquei aqui o outer link, mas ele não tem esse parâmetro href, é um to, tá? Então outer link to hífen. E vamos dar uma olhada lá na página agora. Eu recarreguei aqui. E agora é o seguinte, eu vou clicar, ó, e perceba que parece que não está acontecendo nada, né? Mas será que não está acontecendo nada? Vamos lá para o barra histórico. E eu vou clicar aqui e olha só, ele carregou. Só que recarregou só o componente. Eu não tive uma recarga inteira da página. Então, utilizando o Router Link, a gente consegue sim utilizar esse recurso que o Single Page App nos oferece de ter só aquela recarga parcial, né, só do componente. Bem, então vou colocar essa tag aqui também para envolver esse spam. Depois a gente vai ter que dar um trato nisso no CSS, porque não vai ficar legal, tá? Mas vamos por partes. E aqui eu vou criar uma nova div que eu vou chamar de menu. E aqui dentro eu vou colocar um Router Link, só que agora para o histórico, tá? Então to barra histórico. E aqui eu vou colocar histórico de lançamentos. Aí, ok? Vamos dar uma olhada lá na página e o que tá feio, né? Tá com aquele underline e tal. Então agora é a hora de dar um trato aí no CSS. Então vamos ver aqui, o style já tá scoped, né? Ótimo. Vamos começar aqui por esse camarada aqui, por esse spam, né? Então eu só tenho um spam aqui, no caso nesse template, ele já está estilizado, só que aqui tem um detalhe, tá? Por baixo dos panos, o Router Link ele cria uma tag A. Então se você olhar o código do componente, você vai ver que ele injeta, na verdade, uma tag A, que é a tag que o HTML entende. O HTML não conhece esse Router Link, né? Então na prática é renderizada uma tag A, que é a tag de link. Então aqui a gente vai fazer basicamente com que todos os links, eu vou remover aquele text decoration, né? Que é basicamente aquele underline. Então, text decoration none, se a gente olhar lá, já sumiu. Ótimo. Agora eu quero também que ele tenha uma corzinha de hover, né? Ou seja, quando o mouse passar por cima, eu quero aplicar uma cor nele. Bem, aqui tem várias possibilidades, tá? Eu vou colocar uma cor aqui e para não pesquisar em uma tabela e tal, eu vou colocar uma cor que é uma cor já nomeada, chamada Light Blue, Light Sky Blue, se eu não me engano. É isso, Light Sky Blue, que eu acho que casa bem. Deixa eu dar uma olhada lá. Então aqui quando eu passo o mouse por cima, né, ele muda a cor. Aqui também fica esse efeito feio, né, quando você clica dessa cor roxa, né, eu acho muito feio. Então para evitar isso, eu vou vir aqui na tag A e vou definir que a cor desse cara é aquela cor da variável cor destaque que a gente criou lá no começo, tá? Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, já ficou mais legal, né? Só que vocês perceberam que quando eu passo o mouse aqui em cima do outro link, né, ele não tá dando esse efeito de hover, tá? Por quê? Porque no caso dele, ele tem um spam, né? O texto tá dentro do spam, e aí ele já tem toda uma programação aqui pro spam, então vou aplicar isso aqui também pro spam hover, tá? Você pode fazer de outras formas também, tá? Não é a única forma que dá para fazer. Então, no caso, tanto no hover quanto no spam hover, ele vai mudar a cor. Olha que bacana, tá? Bem, agora vamos pegar esse cara, ele não pode ficar aqui, né? A posição dele tá horrível. Então, eu coloquei ele dentro de uma div, né, chamada menu. Eu vou pegar essa div aqui, menu, e vou dar um float right nela. Com isso, ele já foi ali para a direita, já ficou bem mais bacana, tá? E dá para diminuir um pouco esse tamanho, né? Então, acho que tá meio grande. Eu vou pegar aqui o font size dele. Eu vou jogar para uns 80%. Deixa eu ver. Aí já ficou melhor. Então, coloque aí o tamanho que você achar melhor. Eu achei que ficou bacana esses 80% aqui, tá? Beleza, então aqui a gente já tem, ó, a navegação funcionando. Só que a gente tem um problema. Então aqui a navegação está funcionando, mas ó, eu vou clicar aqui no link do inicial e aqui vai dar um problema que eu não quero que aconteça na sua casa, tá? Eu estou mostrando ele aqui, ó, e basicamente a aplicação dá uma travada. Tem um problema acontecendo aqui, se a gente olhar lá no console, ele vai falar o seguinte, ó, ele vai falar que não está encontrando aquela div do gráfico, olha só, está crescendo aqui, isso a sua memória vai começar a travar e tal, então a gente tem que vir aqui, fechar tudo, até fechar o Chrome e tal, e abrir de novo, tá? Qual que é o problema, tá? Tem um probleminha acontecendo aqui, lá no componente de gráfico, lá no gráfico componente. Conforme ele muda, né, a gente muda ali a navegação e volta para a página inicial, ele vai renderizar lá novamente o gráfico componente. E às vezes, ao momento que ele vem aqui e cria, né,
essa ligação aqui com o calcular caixa e encomenda a renderização do gráfico, é possível que não tenha montado ainda, né? Obviamente. Por quê? Porque está no Created aqui, tá? Então, para evitar esse problema, eu vou utilizar um workaround aqui, tá? Não é a melhor solução, tá? Se você tiver uma solução mais prática, pode inclusive deixar nos comentários aí para a gente tentar aí depois, tá? Mas basicamente a minha solução aqui vai ser muito simples, tá? Eu vou lá no renderizar gráfico e aqui no final, né, dele eu estou pegando aqui o elemento, né, lá na árvore DOM do gráfico, tá? Lembra que a renderização do gráfico não está funcionando nos moldes do Vue, né? Devido à biblioteca, o Chart.js, a gente não consegue trabalhar com renderizar esse cara diretamente, a gente precisa do Chart.js, então está acontecendo de forma indireta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante chamada área gráfico, que vai pegar esse cara aqui. Aliás, perdão, dentro, né, do método, né? Então não dá certo, então Ctrl X, aí. Então aqui dentro, né, área gráfico. E aí eu vou fazer simplesmente um if aqui, para verificar se esse cara não é nulo, né? Ou seja, se ele já existe, né? Então if área gráfico. E eu vou basicamente colocar todo esse código, né, da renderização dentro desse if, tá? Então tá aqui dentro do if, e aqui eu já tenho esse cara, eu não preciso pegar ele de novo, né? Área gráfico. Beleza, então ele está dentro do if, então só vai renderizar se ele já tiver montado, né? Esse cara já tivesse sido montado na árvore DOM, tá? Beleza, eu vou acessar lá de novo e vamos testar agora se a navegação não trava mais. Então histórico, inicial, nada travando, tudo funcionando novamente. Como eu falei, foi um workaround aqui, tá? Se você tiver uma solução melhor, pode deixar aí nos comentários, beleza? A parte aqui já a navegação está funcionando bem, então agora vamos partir para implementar essa página de históricos, tá? Da forma que a gente quer. Antes da gente implementar lá a nossa página de lançamentos, vamos só fazer o seguinte aqui, eu vou cadastrar mais os lançamentos. Bem, então cadastrei aqui, então a gente tem aqui, né, como eu falei, conforme vai cadastrando, vai aparecendo tudo aqui embaixo, vai ficando grande, né? Então, antes de eu implementar a página do histórico de lançamentos, eu vou fazer com que apareçam apenas 3 lançamentos aqui na página inicial no máximo, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou lá para o meu código e eu vou lá para o módulo de lançamentos do meu Store, tá? Então, eu vou vir aqui no Store, módulo de lançamentos, e lá no Getter, eu vou criar uma nova entrada aqui. Eu já tenho essa entrada para todos os lançamentos, eu vou criar uma entrada chamada Últimos Lançamentos, tá? State Arrow, ele vai pegar aqui o State Lançamentos, só que ele vai criar uma fatia aqui, né? Vai dar um slice só nos 3 primeiros. Para tanto, partindo do índice 0, que é o primeiro elemento, eu quero 3 elementos, vírgula, beleza. Então criei um novo Getter aqui, né? Que é o que só retorna os 3 últimos lançamentos. Agora eu vou lá para o painel lançamentos. E aqui, lá no... Cadê os meus map getters? Ao invés de mapear todos os lançamentos, eu vou mapear só os últimos lançamentos. Perfeito? E aí, lá naquele momento que ele renderiza, né, o bloco de lançamento, vai trocar aqui todos os lançamentos por últimos lançamentos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada lá. Então agora ele me mostra só os 3 últimos, perfeito? No gráfico, aqui obviamente ele está carregando tudo normalmente, só que aqui eu só tenho 3. Os 3 últimos que eu cadastrar, tá? Só lembrando aqui de um detalhezinho que eu esqueci de fazer na hora que a gente ligou o projeto com a API e pode gerar um problema para a gente daqui a pouco, que é o seguinte. Lá na classe, lembra do model de lançamentos, né? Esse cara aqui, a gente estava gerando esse ID aqui no momento da construção do objeto. Só que agora, como a gente ligou ele na API, o próprio MongoDB gera lá o ID. Então vou apagar essa linha aqui, tá? No construtor, assim a gente evita problema, tá? Ok? Quando estava cadastrando ele acabava depois ignorando esse ID mesmo, mas enfim, só gerar esse problema. E aí vamos voltar aqui, vamos continuar então esta implementação, tá? Então vou partir agora, já está aqui me trazendo só os 3 últimos, vamos partir agora para a parte do histórico de lançamentos, ok? Vamos lá. Bem, aqui primeiramente a gente vai pegar aqui e criar uma div com o título, tá? Então aqui eu vou colocar só o ID título e aqui eu vou colocar o texto, né, histórico de lançamentos,
lançamentos. Perfeito. E aqui, basicamente, o que a gente precisa agora é daquele componente do bloco de lançamento. Eu vou colocar ele aqui, bloco lançamento. Vou colocar só assim, só para a gente poder importar ele. Então vou vir aqui, clique no botão direito, Import View File. Perfeito. Aqui ele só não colocou a entrada de components, né? Então aqui bloco lançamento, está importado. E agora eu vou passar aqueles valores lá, tá? Para economizar, preguiça aqui, eu vou lá nos componentes, no painel lançamento. Cadê? Vou procurar ele aqui. E é basicamente isso aqui, né? Adaptado lá a esse cara. Então vou vir aqui e basicamente vai precisar aqui pegar não os últimos lançamentos, mas todos os lançamentos, tá? Então eu vou mandar ele criar aqui a entrada computed e eu vou colocar aqui o map getters, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se já importou. Ah, ótimo, já importou para mim aqui, então eu preciso importar a função map getters from Vuex. E aqui na sequência ele recebe um array e eu preciso agora daquele getter de todos lançamentos, não só os últimos, né? Então aqui eu só vou trocar e colocar todos lançamentos, tá? O primeiro passo da retocada é o seguinte, não pode, isso aqui já está errado porque tudo isso aqui tem que estar envolvido dentro de uma div raiz, digamos assim, né? Eu vou já então criar um container aqui para abranger todos esses caras aqui, ok? Com este container aqui eu já posso começar a estilizar aqui a brincadeira. Então vou pegar começando pelo container, eu vou colocar aqui, antes que o style aqui é scoped, tá? Então beleza. Então aqui eu vou colocar um padding de uns 20 pixels, né? Para não ficar todo mundo grudando lá, não é legal? E você vai ver que quando eu carrego aqui, né, o histórico, ele às vezes não carrega os componentes, tá? Por quê? Porque eu tenho também que fazer com que quando a página for acessada, ele carregue lá os componentes da API. Então eu vou vir aqui e também colocar uns métodos, né? Então, methods. E aqui eu vou colocar a map actions. Aí, ele importou também para mim, ótimo. Uma vírgula aqui. E aqui eu vou carregar aquele carregar lançamentos. E eu vou também colocar aqui o created. Descarregar lançamentos. Para que ele carregue, né, os lançamentos para mim assim que eu carregar a página, tá? Bem, tá meio estranho aqui o negócio, mas vamos estilizar. Começando aqui por aquela div do título, né? Então eu vou colocar aqui um background color white. Eu vou colocar um raio de borda aqui nele, de uns 20 pixels para ter aquela borda arredondada. Vamos botar um padding aqui também, tá? De uns 10 pixels. E vou deixar o texto alinhado ao centro. Deixa eu dar uma olhada lá. E aqui só para evitar um problema, eu vou chamar esse cara aqui de container histórico. Só para evitar possíveis conflitos. Aí, container histórico. Aí, beleza, tá? Um embaixo do outro. Legal. Vamos, agora nesse cara aqui também, vamos colocar uma margem inferior nele. Margem inferior de uns 20 pixelzinhos para distanciar. Ótimo. Beleza? Vamos atacar essa fonte aqui, né? Essa cor também desse texto. Então dentro dele eu tenho um H1. Vamos pegar esse H1. Como eu só tenho um H1 na página, vamos pegar o font family aqui. Vamos pegar aqui a negrito. E aqui o color, vamos pegar aquela nossa cor destaque. Ótimo. Beleza? Massa. Já tá bacana aqui, né? Então já tem aqui histórico de lançamento e tal, e tudo aqui. Pronto. O nosso histórico aqui, ele tá pronto, já está trazendo aqui, né, os nossos lançamentos. O meu serviço ele já está trazendo, tá, só por curiosidade, o meu serviço ele já está trazendo aqui os lançamentos na ordem decrescente da data, tá? Então pode ver que ele já traz aqui os mais recentes, né, em termos de data, não os mais recentemente cadastrados, mas os mais recentemente considerando a data do lançamento, tá? Então eu posso, voltando aqui, tenho lá meu histórico bonitinho, ok? Então, voltando aqui, eu tenho lá o meu gráfico, né, legalzinho, trazendo tudo. Venho para a página de histórico, tenho o histórico, tá? Por meio daqui, como toda aquela lógica de exclusão está atrelada ao bloco de lançamento, então se eu vir aqui e clicar nesse cara, ele remove sem problemas, tá? Então eu consigo remover por aqui, também posso vir aqui e remover um lançamento também, tá? E eu posso, como a gente está trabalhando com o estado compartilhado, isso acaba refletindo aqui em todas as páginas. Olha que maravilha.
Bem, então, por essa semana, basicamente eu paro por aqui, e aqui a gente já tem uma versão aqui legalzinha do Julius, né? Que basicamente a gente tem aqui toda a comunicação com a API funcionando, tá? E tem também aqui a parte do histórico, já trazendo aqui os lançamentos, todos os lançamentos, né? E na página inicial apenas aqueles últimos lançamentos, para não ficar uma coisa muito poluída. Já o histórico reflete, né, todos os lançamentos que eu tenho cadastrados, beleza? Bem, vou parar por aqui e nos vemos numa próxima aula. Um grande abraço.